Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock dessa segunda-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessas notícias de meio de dia sobre o mercado financeiro, tanto nacional quanto internacional, e as principais ações em destaque na nossa Bolsa de Valores. E nós já começamos, claro, falando um pouco sobre a Ásia que está vivendo um grande evento anual do Ano Novo Lunar. Alguns dos principais países ali na Ásia, inclusos Coreia, incluso Hong Kong, incluso também a China, param por uma semana consecutiva, são 7 dias ali de feriado para comemorar esse Ano Novo Lunar e, claro, é uma grande prova para a retirada das medidas de contenção à Covid na China, que aconteceu ali no finalzinho de dezembro. Então, momento importante, momento bem significativo e, claro, como todo feriado, as bolsas por lá não funcionam. Nós temos aqui Xangai estabelecida no patamar de sexta-feira, Hang Seng também, que é o índice de Hong Kong, também pausado, estagnado, e o KOSPI, índice da Coreia, também estagnado na cotação de sexta-feira passada. Ao longo dessa semana, a gente não deve ver muita movimentação para o mercado asiático. O único índice que está funcionando, inclusive teve um dia bem positivo, é claro, Nikkei 225, oscilando positivamente em 1,33%, aumentando em 1,33% o seu valor, o valor dos ativos que integram, claro, o principal índice da Bolsa de Valores do Japão. E para o Japão nós tivemos uma ata do Comitê de Política Monetária do Bank of Japan, do Banco Central japonês, que apontou a possibilidade de uma flexibilização caso, claro, a inflação continue. Lembrando, os dados inflacionários para o Japão, há mais de 40 anos que não vimos uma inflação anual, uma inflação agregada no nível que vimos para 2022, então momento importante, momento significativo para uma das economias mais estáveis do mundo. Então, claro, essa mudança, essas alterações na política monetária que eram esperadas para esta reunião de janeiro, que aconteceu na quarta-feira passada, elas não aconteceram, então o mercado foi meio frustrado com a não alteração da política monetária, que é muitas vezes dita ultra frouxa, mas a ata do Bank of Japan abrindo essa possibilidade de uma flexibilização, claro, nas políticas monetárias e também na meta de rendimentos, se, claro, a situação continuar dessa forma ao longo de 2023. Japão sempre muito contido, esperando todos os dados necessários para agir. Isso pode ser uma virtude ou, claro, um defeito. Não se antecipar às crises macroeconômicas, a essa inflação agregada lá para o continente asiático. Nós vamos ver ao longo de 2023 como serão tocadas essas políticas monetárias, o que influencia ali na economia do Japão e, claro, como oscilará o principal índice Nikkei 225, que hoje fecha no positivo, praticamente isolado, ali correndo isolado no continente asiático, já que outras bolsas não estão funcionando, claro, pelo Ano Novo Lunar. Esse feriado é muito importante, é muito perigoso, inclusive, coloca à prova essa retirada das medidas de contenção à Covid na China. Por quê? Nós temos as áreas rurais que são muito mais sensíveis a questões de saúde por possuírem menos infraestrutura, infraestrutura para atender as pessoas contaminadas, as pessoas que precisam de atendimento médico. E o que acontece nesses feriados esticados, nesse agregado de dias aqui com o mercado fechado, com as principais empresas fechadas, as pessoas que trabalham nos grandes centros comerciais, nas grandes capitais e nos grandes polos ali industriais aproveitam para visitar as suas famílias no interior. Ou seja, é uma prova aqui do que poderemos ver para a China ainda em 2023. A grande questão é se o país está preparado para encarar novamente uma economia um pouco mais livre, com mais pessoas circulando, claro, sem ceder à Covid, à pandemia de Covid que assolou aqui boa parte do planeta, praticamente todo o planeta desde 2020, desde março de 2020. Então nós temos aqui um momento delicado, um momento perigoso e, claro, um momento que colocará à prova essas políticas de saúde na China. Conforme as notícias vão aparecendo, claro, a gente vai fazer uma análise aqui do que está acontecendo e quais serão os impactos tanto para a economia chinesa quanto para a economia global, que ainda nutre a grande tese de investimentos, de recuperação da economia internacional deste ano é a recuperação da China. Então,
depende muito do continente asiático, especificamente da China, para que algumas economias elas se sustentem nesse 2023 e, claro, não caiam nos fantasmas ali da recessão, dessa inflação um pouco mais baixa, mas também uma economia desacelerada. Para a Europa, nós temos momentos interessantes. Os índices na Europa, depois de um dia bem negativo ali na quinta-feira, quase 2% de queda para todos os principais índices, nós tivemos uma leve recuperação na sexta e hoje praticamente em patamar de estabilidade. DAX na Alemanha 0,46% de alta, FTSE no Reino Unido 0,18% de alta, ou seja, praticamente não saindo do lugar. CAC 0,52% e o índice Eurostoxx 0,78%, aí sim, ganhando um pouquinho mais de valor, mas ainda abaixo de 1%, ainda próximo ali do caráter de estabilidade. Ponto importante, o aumento do valor do euro. O euro vem ganhando bastante valor em cima do dólar, que é a moeda norte-americana, moeda utilizada para várias transações internacionais, isso porque tem muito capital indo para a Europa por conta, claro, de uma previsibilidade um pouco melhor, de alguns dados de inflação até dentro das expectativas, mais em linha com a expectativa do mercado do que os dados nos Estados Unidos, sem esse grande receio de recessão que nós vimos para os Estados Unidos. Claro, é um ponto de atenção. Alguns dirigentes lá do Banco Central Europeu, eles alertam que a inflação está caindo, mas é um grande ponto de atenção, já que ela pode subir a qualquer momento, caso as commodities, tanto energéticas quanto as commodities em geral, agrícolas, que fazem ali a base de cálculo para o preço dos alimentos, elas voltem a subir. Então, temos um momento delicado, mas os investidores internacionais estão um pouco mais animados com a Europa do que com os Estados Unidos. Por isso, claro, o euro ganha valor, chegou a ganhar mais de 2%, se eu não me engano, aqui nesse agregado do início do mês e, claro, ganhando um pouco de valor em cima do dólar e atingindo uma métrica que não era vista desde o meio do ano passado, dessa paridade entre dólar e euro. É uma paridade que é bem delicada e, claro, é muito importante para o mercado internacional. Nos Estados Unidos, nós temos um dia bem animado. Principais índices, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em patamar positivo e ganhando bastante valor. No meio desse início aqui de temporada de resultados, nós temos 0,96% de ganhos para Dow Jones, S&P 500 ganhando 1,34% e Nasdaq oscilando 2,03% de forma positiva. Então, todos os sinais positivos para os principais índices nos Estados Unidos e, claro, quem ganha mais valor é Nasdaq, a bolsa que tem bastante peso ali nas ações de tecnologia, nas grandes companhias e também as médias companhias de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então, dia bem animado para o mercado norte-americano. Semana passada estava um pouco dividido, principalmente depois dos dados do livro bege. Agora a gente ganhou um pouco mais de valor, pegou um pouco mais de tração aqui no mercado internacional, principalmente mercado nos Estados Unidos. Ponto importante, nós trouxemos na sexta-feira esse anúncio da Google, da Alphabet, na verdade, da provável demissão de praticamente 12 mil funcionários. A Amazon anteriormente tinha anunciado 18 mil funcionários demitidos e também outras companhias acumularam essas fortes demissões. Agora é a vez de Spotify. Spotify também anunciando demissões, vai cortar 6% de todas as suas vagas de trabalho, cerca de 600 funcionários. Fica longe dos 18 mil da Amazon, mas ainda é bem significativo para a companhia que é mais enxuta, tem uma equipe mais enxuta, mas está cortando 6% das suas vagas de serviço. Claro, as techs revendo as suas posições trabalhistas neste começo de ano e enxugando um pouco as equipes, enxugando os projetos que não estão dando resultado imediato. Movimento interessante neste começo de ano. Já para o nosso amado Ibovespa, conta aqui com um intruso. A Americanas não está mais no Ibovespa, foi retirada, nosso principal índice da Bolsa de Valores, mas ainda conta aqui no nosso mapa de calor. Mas claro, para a gente comparar o que está acontecendo ainda com uma das companhias que tomou o holofote, tomou, claro, o protagonismo neste início do ano por causa, claro, de 20 bilhões que estavam fora do balanço, 20 bilhões de obrigações financeiras
ou ditas dívidas, a gente pode falar dessa forma já que a própria companhia já assumiu 43 bilhões de reais em dívidas e aí a gente tem todos os desdobramentos dessa questão. Agora, a saída do Sérgio Rial, a saída do CFO e agora a saída do Sérgio Rial, inclusive do Conselho de Administração do Santander por possíveis conflitos de interesse. Claro, essa história ela ganha cada vez mais capítulos e depois de ter perdido muito valor, Americanas hoje fora do índice ganha 15,49% aqui nas suas ações, ainda abaixo de R$ 1,82 é negociada aqui cada ação de Amer3 de Americanas. No agregado anual, 91,50%. Então, patamar bem interessante. Ela é seguida de perto, claro, por Via Varejo, também do segmento de varejo. A Via ganhando 5,29%, movimento até esperado por conta da retirada de um grande concorrente, de uma grande concorrente, e essa movimentação intersetorial de capital, tanto dos fundos quanto de investidores de pessoa física. Nós temos aqui 5,29% de ganho de valor para a Via, 0,42% no agregado anual, então conseguindo estabilizar esse patamar, já que a gente perdia um pouquinho de valor no início do ano. Cielo também patamar positivo, inclusive chama a atenção para esta quinta-feira que a gente dá início à nossa temporada de resultados. A gente fala sobre resultados lá na Europa, falamos na semana passada sobre o início da temporada de resultados lá nos Estados Unidos e a mais aguardada de todas, pelo menos para o apresentador, a temporada de balanços aqui no Brasil começa na quinta-feira com a divulgação da operação aqui, dos dados operacionais de Cielo. 4,32% de ganho de valor nesta tarde, inicia a temporada de balanços na quinta-feira. Petrobras também ganha valor, 4,06%, Petri 3 e Petri 4, 3,91%, bem próximo ali dos 4%. Nós temos aqui também Arezzo, CSN Mineração, alguns ativos aqui salteados. Eu gostaria de chamar a atenção para Banco do Brasil, 1,17%. Banco do Brasil, desde o início da semana passada, não para de subir. Fechou a semana passada com mais de 12% de alta e agora continua nesse movimento de subida, 1,15% de variação positiva durante este pregão, durante esse primeiro pregão da semana. Do lado negativo, nós temos a Apvida oscilando bem negativamente, 3,20%, seguida aqui por Fleury. Nós temos também Sabesp em patamar negativo, Sambi 11, Santander, as units aqui caindo nesta tarde, 2,67%, acompanhado aqui de alguns ativos desse segmento bancário. Nós temos Itaú em patamar também negativo. É difícil ver o Itaú aqui nas maiores quedas. Normalmente nós enxergamos o ativo quando vamos para o volume de negociação, mas Itaú hoje entre as maiores quedas do dia, 2,18%. Também temos Bepac 11, então o segmento bancário povoando essa região vermelha do nosso mapa de calor, das nossas principais variações do dia. Mas claro, eu vou trazer todas essas atualizações e o que está mexendo com esses ativos depois do nosso intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago inclusive a Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, para bater um papo comigo, mas claro, depois dos nossos patrocinadores, depois do nosso intervalo comercial. PMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Maravilha. Gostaria de convidar, inclusive, essa nossa conversa, esse nosso programa de hoje, a Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Alex, seja muito bem-vindo ao BMC Stock. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde. Maravilha. Alex, notícias do dia, a gente tem uma agenda, pelo menos para os comunicados de empresa. Eu vou trazer algumas notícias daqui a pouco, mas bem esvaziado. O que está tocando no mercado hoje é internacional, que está de bom humor, e também política. Nós temos uma primeira viagem aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai fazer um roadshow aqui na América Latina, vai encontrar alguns dirigentes, algumas autoridades aqui na América Latina, inclusive agora com o presidente da Argentina, e alguns rumores, não, na verdade nem rumores, algumas pautas que serão discutidas nessa reunião, que rodaram o mercado aí nos últimos dias, é claro. A criação de uma moeda comum, não uma moeda única, não é aquela integração do Mercosul que nós ouvíamos falar há algum tempo. É uma moeda comum que não excluirá ali nem o real, nem o peso, entre Brasil e Argentina para possíveis negociações comerciais. Inclusive, gostaria de chamar o chat aqui para contribuir com essa nossa conversa. Qual seria o nome dessa moeda comum? Quero nomes criativos aqui no nosso chat, moeda comum entre Brasil e Argentina. Teoricamente, essa moeda ela facilitaria as transações entre os dois países, já que a gente tem dois países que são vizinhos, dois países muito próximos e que poderiam integrar mais as suas transações financeiras com a criação dessa moeda virtual, dessa moeda comum. Quais seriam os impactos dessa criação? Realmente é tão necessário nós corrermos atrás da criação de uma moeda comum para estreitar os laços com a Argentina que é um parceiro histórico do Brasil? A gente precisa de uma moeda comum e quais seriam os efeitos para o mercado internacional? Claro, em vez de a gente negociar em dólar, em peso, em real, a gente vai negociar em um outro ativo que a gente sabe lá qual será o valor atribuído. Como que está a sua visão para essa discussão? Gabriel, ainda está muito cedo para discutir, mas o que a gente pode dizer é que as economias que podem entrar nesse bloco não estão aí favoráveis para nesse momento, né? Nós vimos um pouco do que nós observamos ali com a saída, né, quando teve ali o Brexit, né, lá no Reino Unido, a questão do euro. Olha o tamanho da discussão que foi feita e se você pesquisar, né, seja a fundo e conversar não só pessoalmente, mas ler os papers, né? Ou seja, ler ali realmente o que aconteceu, né? Está acontecendo na Europa em relação ao euro, a gente sabe, né, que tem diversos países que não estão sendo tão favorecidos assim dessa maneira. Claro que tem prós e contras, né? Tem os dois lados da moeda aqui, mas um ponto em relação ao Brasil, eu vejo que até o momento a gente não tem muitas sinalizações à medida dessa questão, mas o que a gente tem até agora na mesa é que vai ter mais desvantagens do que vantagens em relação a esse ponto, tá? Apesar de não ser uma moeda única, como você falou, né? É uma moeda transacional, né, em relação à contraparte financeira. Mas vamos ver o que vai acontecer, Gabriel. Maravilha. Inclusive, relembrando aí o euro é uma moeda única ali da zona do euro, negociada dentro da União Europeia. A gente teve o caso da Grécia, um caso bem emblemático, inclusive a Grécia enfrenta esses problemas até hoje. Para entrar nessa negociação do euro, você tem uma série de requisitos a serem cumpridos, inclusive meta de inflação, meta de valorização do ativo, ali algumas parcerias comerciais. Inclusive a Grécia apresentou todos os requisitos para entrar nesse balaio do euro, para adotar o euro como moeda oficial, e depois descobriu-se que estava cometendo algumas fraudes, maquiando alguns números, e aí a confiança foi lá embaixo. A Grécia teve as taxas ali de juros maiores negociadas dentro da zona do euro. Foi uma bela bagunça e, claro, prejudicou a moeda única dos países depois de ser implementada na Grécia. Não é o caso aqui no Brasil, é a proposta de uma moeda comum. Inclusive, a equipe econômica deixou claro, quer que isso entre no acordo, de que não é necessariamente uma exclusão do real e nem do peso. Então, um gato escaldado ali, o pessoal ficou com medo da repercussão dessa notícia na mídia. Claro, essa cláusula foi imputada depois, foi apresentada depois, para deixar bem claro, não é uma moeda única, uma moeda comum a ser negociada entre os dois países. Nós temos também a notícia que nosso incrível Felipe Nascimento, que está aqui assistindo o programa de perto, acompanhando, falando sobre alguns investidores entrando com um pedido ali de
de investigação, uma ação contra a PwC, inclusive, que está se isentando deste caso. Entramos em contato com a assessoria, ela disse que não comenta casos específicos de seus clientes. Alex André, essa crise, ela pode chegar, de certa forma, nessa grande auditoria? A auditoria fez o trabalho correto, a gente vê agora a Americanas já está sendo punida, inclusive com um rebaixamento no seu rating de crédito, inclusive com a exclusão dos principais índices da Bolsa de Valores, principais não, todos os índices da Bolsa de Valores, e agora a PwC, que prestava serviços de consultoria externa para a Americanas e para o Grupo 3G, ela pode sofrer alguma coisa, alguma sanção? Esse caso ele pode esbarrar em uma das maiores consultorias, uma das maiores auditorias do planeta. Como que você está enxergando todo esse caso? E claro, se chegar na PwC, pode prejudicar alguma outra companhia auditada por ela? Com certeza, Gabriel. Eu acredito que mereça sim uma investigação, não uma punição, porque os fatos precisam ser apurados, né? Não vou dizer aqui que ela precisa ser punida, até porque esse dever de auditoria vem através dos números internos da própria companhia, da própria contabilidade, enfim, em relação, no caso de Americanas. Mas não é um caso único, né? Tem até mesmo o caso do IRB, né? E outros casos também que tem essas grandes auditorias, né? As Big Four aí, que auditam resultados das companhias listadas. Tem que tomar muito cuidado, Gabriel, porque a gente fica muito relacionado a essa companhia, né, a própria PwC, mas a gente observar ao longo dos últimos 10 anos, a gente sabe que esse escândalo envolvendo Americanas foi mais de 20 anos, né, de dados que nós temos ali. Então, por exemplo, se você pegar ali os últimos 5, 10 anos, a gente sabe que não tem só a PwC, né? Também tem a KPMG, tem outras companhias que passaram nos últimos anos auditando balanças Americanas, mas a última, claro, é o que fica, né? Ou seja, na leitura, né, da memória do investidor, né? Maravilha. Notícias também relacionadas a comércio internacional que eu gostaria de trazer aqui a quem está escutando ou assistindo ao nosso BMC Stock. Nós tivemos uma notícia aqui interessantíssima para a Minerva. A Minerva, ela notificou a habilitação da planta de Janaúba para exportação de carne bovina ao mercado da Indonésia, ou seja, mais uma praça a ser explorada pela Minerva. Desse modo, ela considera aí a recente habilitação da companhia, conta com 6 plantas que podem ser habilitadas para esse comércio com a Indonésia. Ela ainda indica nesse comunicado ao mercado que em 2022 o Brasil ele exportou 20,5 mil toneladas de carne bovina para a Indonésia, um crescimento bem considerável de 23,5%. Então, uma praça interessante a ser explorada por uma companhia que já tem uma praça a ser explorada na China, que é um dos grandes drivers aqui, inclusive para alguns relatórios emitidos pelo mercado. No entanto, hoje o ativo cai 2,77%. Alex André, já precificaram muito a Minerva depois daquele relatório, depois da expectativa de reabertura da China. A gente viu o ativo ganhar bastante valor e agora, com uma notícia também interessante, a gente vê o ativo caindo. Não anima o mercado essa criação de novas praças de negociação para a exportadora de proteína animal? Como que você avalia todo esse posicionamento de Minerva no mercado internacional? Olha, Gabriel, um ponto em relação à Minerva e outras companhias que sim, vão ser favorecidas. Um ponto de hoje que talvez seria uma realização pontual, né, na tese, mas olhando na bolsa em geral, a gente está vendo muito mais risco interno, né? Ou seja, o mercado comprando teses ali que estão muito mais atrasadas em relação a varejo, né, muito relacionadas a juros. Eu acho que poderia ser uma explicação em relação ao mover, né, de hoje do mercado. Mas as grandes exportadoras, se a gente olhar Marfrig, Minerva, né, a própria JBS também, são companhias que, olhando pelo múltiplo, a gente enxerga ali uma expansão de múltiplos à frente, com diversos racionais, né? Uma delas em relação a essas novas habilitações, como você falou no caso de Minerva, e também um outro ponto que é o ciclo do gado, né, que é muito discutido, acho que é o principal ponto, que não entra muito o caso de Minerva, né, que é muito relacionado à América do Sul, mas que também tem um trigger interessante nessas duas outras companhias aqui, Gabriel. Maravilha. Inclusive, para companhias que também fazem exportação e também trabalham com commodities, gostaria de trazer esse levantamento da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, que revisou a defasagem do preço dos combustíveis, principalmente para o diesel e para a gasolina. Em relação ao mercado internacional, Petrobras hoje, que já não revisa esses preços há mais de 40 dias, tem 7% de defasagem em relação ao que está negociado lá no exterior, ou seja, o diesel está 7% mais caro do que deveria estar pelo preço internacional, pelo preço negociado internacionalmente, e a gasolina 14%. Seria uma queda aí de 49 centavos para a gasolina e de 34 centavos para o diesel. Então a gente vê as commodities internacionalmente perdendo um pouco de valor e a Petrobras, claro,
numa estratégia de não ficar revisando seus preços a todo momento, negociando acima do que está sendo negociado no mercado internacional. Alex André, como funciona? A partir deste momento, a gente tem, por exemplo, uma isenção tributária para os combustíveis que já está fazendo um bom preço na inflação, inclusive aliviando um pouco o bolso do brasileiro. Essas quedas constantes, elas mais ajudam ou prejudicam as companhias? A gente vê os preços, às vezes, demorando um pouco a ser atualizados. Você acha que pesa no bolso do brasileiro esses 7% ou 14% negociados, ou essa isenção tributária que já é aplicada para os combustíveis desde o ano passado, ela já está estabilizando um pouco essa questão da gasolina e não gera tanta crise como gerava, por exemplo, no meio do ano passado? Estar 14%, 7% acima do que é negociado gera uma crise para a companhia? A gente vai ter que ter uma revisão imediata? Como que impacta, claro, essa defasagem do preço, o setor de petróleo, de commodities energéticas como um todo? Olha, ótima pergunta, Gabriel. Essa defasagem me surpreende porque o preço do barril, né, do petróleo, a gente tem saído ali da casa de $80, agora beirando $90, né? Mas essa revisão, dessa alteração de preço, tanto para cima quanto para baixo, a gente sabe que o governo vai segurar bem. Acho que para baixo, claro, tem muito mais argumentos para cortar, mas para subir fica muito difícil, principalmente agora no começo do governo. Isso não é Lula em específico, isso também foi feito durante a gestão do Bolsonaro. A gente atrasa um pouco mais o repasse do preço em relação a essa política de paridade internacional, que até por hora é seguida. A gente não sabe até quando pode ser seguida, mas é muito discutido também em relação a essa nova gestão da Petrobras. Já em relação à competitividade entre gasolina e etanol, a gente sabe muito bem, a gente até comentando, Gabriel, nos outros programas aqui, falando sobre a queda de São Martinho, por exemplo, de outras companhias sucroalcooleiras que têm, tendo aí esse viés de queda, porque o etanol acaba perdendo a competitividade, porque esse incentivo tributário acaba favorecendo a gasolina e também coloca-se os players de mercado disponibilizando cada vez mais, ou seja, para o açúcar, e o açúcar a gente sabe que tem uma oferta muito alta em relação à sua demanda, então isso acaba também não favorecendo muito o preço. Indo para a parte de combustíveis também não, Então, ou seja, os players ficam um pouco desfavorecidos nesse lado, indo para açúcar e etanol, mas para o lado ali de distribuidores de combustível, a gente não deve ver nenhuma grande mudança em relação a isso, mas o que favorece mesmo é a economia, taxa de juros, ou seja, a gente vê ali um racional muito melhor em relação a isso, porque se a gente tiver um PIS/COFINS aqui já incidindo sobre combustíveis, e um petróleo subindo, consequentemente vai escoar para toda a cadeia, a inflação medida pelo IPCA vai ser maior, os juros talvez não retroceda aí de uma maneira ali tão rápida quanto o mercado está percebendo. Então pode atrasar um pouco mais a recuperação econômica em relação aos ativos de risco, Gabriel. Maravilha, Alex André, muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente pela conversa, por toda essa análise interessante do mercado internacional, mercado nacional também. Agradeço, a gente se vê amanhã no BMC Stock. Obrigado, Gabriel, grande abraço. Até mais, tchau, tchau. Maravilha. A última atualização aqui do nosso mercado, nós temos o Ibovespa subindo 0,27%, positivo, um dos maiores destaques, 11,23%, sem absolutamente nenhuma notícia aqui interessante para positivo, só uma oscilação do mercado, mas para small caps bem interessante essa movimentação, 11,23% para positivo, ganhando bastante valor, tem investidor aí de pose 3 bastante animado no pregão de hoje. O dólar continua em movimento de queda depois de uma leve correção na semana passada, 0,56% de queda, cotado a R$ 5,19. E aí, se o Helder estiver no nosso chat, inclusive está aqui presente, compra, Helder. Eu sei que você gosta aí desse patamar do dólar, então bem interessante, R$ 5,19. Os principais destaques, Sai Americanas, não está mais no índice, nós temos Via ganhando 6,17% e Cielo, que estreia a nossa temporada de resultados na quinta-feira, 4,53%. Apivida, Fleury e Bradesco encabeçam aqui as principais quedas do nosso dia. Esse foi o BMC Stock de hoje, eu vou ficando por aqui, um programa bem rapidinho aqui, trazendo as principais informações para você que está acompanhando a nossa programação ao vivo. E claro, depois do intervalo nós temos a volta triunfal, o retorno de Alexandre Cabral ao BMC Marketing, também acompanhado de Felipe Nascimento e Alan Gani, já estão se preparando aqui no estúdio, então você depois do intervalo fica com o nosso BMC Marketing, com o trio retornando aqui neste ano de 2023. Um abraço para todos, nós nos vemos lá no Top News, no fechamento do mercado, a partir das 4 horas da tarde. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.